Olá! Sejam bem-vindos ao módulo 3 do nosso curso. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e extremamente atual: o capitalismo de plataforma e seu impacto profundo na sociedade digital. Você já parou para pensar como empresas como Google, Facebook, Amazon e TikTok conseguiram se tornar algumas das organizações mais poderosas do mundo? A resposta não está apenas nos produtos que oferecem, mas em como elas redefinir fundamentalmente as estruturas econômicas através da coleta e monetização massiva de dados. Nesta aula, vamos desvendar os mecanismos por trás dessa nova fase do capitalismo e entender como ela afeta diretamente nossas vidas, nossos comportamentos e até mesmo nosso futuro. Para guiar nossa jornada de hoje, temos três objetivos principais que vão estruturar todo o nosso aprendizado. Primeiro, vamos compreender o capitalismo de plataforma como uma nova fase econômica. Não se trata apenas de empresas de tecnologia, é uma transformação fundamental de como o valor é criado e extraído na economia digital. Em seguida, vamos analisar a economia da atenção. Descobriremos como nossa atenção se tornou literalmente uma moeda no ambiente digital, sendo disputada ferozmente pelas plataformas. Por fim, vamos identificar as concentrações de poder que emergem desse novo modelo. Veremos como as plataformas acumulam não apenas poder econômico, mas também controlam conhecimento, governança e exercem influência sem precedentes sobre bilhões de pessoas. Agora, vamos começar nossa análise profunda. As plataformas digitais não são apenas intermediárias neutras, elas se tornaram verdadeiros arquitetos da nossa realidade digital. Pense no seu dia típico. Você acorda e provavelmente confere suas redes sociais, usa um aplicativo de transporte, pede comida por delivery, assiste vídeos recomendados e faz compras online. Em cada uma dessas interações, as plataformas estão coletando dados, analisando padrões e, mais importante, influenciando suas próximas decisões. Elas não apenas respondem ao que queremos, elas moldam ativamente o que queremos. É aqui que precisamos questionar a aparente neutralidade da tecnologia. Por trás de cada clique, cada scroll, cada interação, existem algoritmos sofisticados operando para capturar e direcionar nosso comportamento. O termo capitalismo de plataforma foi popularizado pelo pesquisador Nick Cernisek, e ele nos ajuda a entender três características fundamentais desse novo sistema econômico. Primeiro, temos uma concentração de poder sem precedentes. Poucas empresas controlam a maior parte do tráfego digital mundial. Estamos falando de um fenômeno monopolístico digital onde 4 ou 5 empresas definem como bilhões de pessoas interagem online. Segundo, isso representa uma nova fase econômica. Não é apenas uma extensão do capitalismo tradicional, é uma reinvenção fundamental de como o valor é criado. Se antes o valor vinha principalmente da produção de bens físicos, agora vem da coleta e processamento de dados. Terceiro, e talvez mais importante, a monetização de dados transforma nossas interações sociais mais básicas em valor econômico. Cada conversa que você tem no WhatsApp, cada foto que você posta, cada produto que você pesquisa, tudo isso alimenta a máquina de dados dessas plataformas. Aqui chegamos a um conceito central e bastante perturbador: o sequestro do futuro. As plataformas não se contentam em apenas prever o que você quer ver ou fazer. Elas vão além. Elas ativamente modulam e restringem suas opções com base nessas predições. É uma diferença sutil, mas crucial. Imagine que você está procurando informações sobre um tema político. O algoritmo não apenas prevê que tipo de conteúdo você quer ver, ele determina que tipo de conteúdo você deve ver, baseado no seu perfil. Com o tempo, isso cria uma realidade limitada, onde suas opções futuras são reduzidas ao que a plataforma considera mais provável ou mais lucrativo. O resultado é que nosso futuro percebido, as possibilidades que vemos à nossa frente, é gradualmente reduzido
e controlado por esses sistemas algorítmicos. É literalmente um sequestro das nossas possibilidades futuras. Vamos tornar isso mais concreto com exemplos que todos nós vivenciamos diariamente. Recomendações de conteúdo. Quando o Netflix ou o YouTube decidem o que aparece na sua tela inicial, eles não estão apenas facilitando sua escolha, estão limitando seu universo de descobertas. Quantos filmes incríveis você nunca conheceu porque o algoritmo decidiu que não eram adequados para você? Feeds de notícias. O Facebook e TikTok criam verdadeiras bolhas de filtro. Se você interage mais com conteúdo político de uma determinada orientação, o algoritmo vai reforçar essa tendência, potencialmente isolando você de perspectivas diferentes e criando uma visão de mundo cada vez mais estreita. Sugestões de compra. A Amazon conhece seu histórico melhor que você mesmo. Suas sugestões direcionam seu poder de compra para um conjunto limitado de produtos, influenciando não apenas o que você compra, mas moldando seus próprios desejos e necessidades. Isso nos leva ao conceito de plataformização da internet, um fenômeno onde a web deixa de ser um espaço livre e diversificado para se tornar dominada por ecossistemas controlados. Lembrem-se dos primeiros dias da internet, sites independentes, blogs pessoais, fóruns diversos. Hoje, a grande maioria das nossas interações online acontece dentro de meia dúzia de plataformas que definem as regras do jogo. Essa reconfiguração tem uma consequência direta e preocupante: a mercantilização do comportamento humano. Nossas interações mais íntimas, nossos dados pessoais, nossa própria atenção se tornaram commodities, produtos a serem coletados, analisados e vendidos. Não somos mais apenas usuários dessas plataformas. Somos, essencialmente, a matéria-prima do produto que elas vendem para anunciantes e outros interessados em nossos dados. Para visualizar melhor essa concentração, vejam este gráfico que mapeia a relação entre poder econômico e influência social. As grandes plataformas tecnológicas ocupam um espaço único. Elas combinam alto poder econômico com alta influência social. Isso é algo historicamente raro. Poucas instituições na história humana conseguiram concentrar simultaneamente tanto poder financeiro quanto capacidade de influenciar comportamentos e opiniões. Pensem nisso. O Google não apenas tem trilhões de dólares, mas também determina que informações bilhões de pessoas veem primeiro quando fazem uma pesquisa. O Facebook não apenas é lucrativo, mas também pode influenciar eleições e movimentos sociais através dos algoritmos de seu feed de notícias. Essa concentração se manifesta em 4 dimensões cruciais que redefinem as estruturas sociais contemporâneas: poder econômico, controle do conhecimento, capacidade de governança, estabelecer regras e influência social massiva. Para aprofundar nossa compreensão crítica, vamos nos voltar para o filósofo francês Bernard Stiegler e sua obra The Age of Disruption, A Era da Disrupção. Stiegler nos oferece uma perspectiva fundamental. A tecnologia e o capitalismo computacional não são neutros. Eles moldam ativamente nossa psique e estrutura social. Não é apenas uma questão de usar ferramentas. As ferramentas estão nos moldando. O que torna Stiegler particularmente poderoso é que ele não fala apenas como filósofo acadêmico. Ele tece sua análise com relatos de sua própria vida, incluindo lutas contra a depressão e tempo na prisão, para demonstrar os custos humanos reais do avanço tecnológico desregulado. Segundo Stiegler, vivemos em uma nova época baseada no que ele chama de poder público, um poder que emerge das interconexões digitais e que opera de forma diferente dos poderes tradicionais que conhecíamos. Agora vamos examinar um conceito crucial: a epistemologia extrativa. Este é um modelo de conhecimento baseado na extração sistemática de dados das experiências humanas. Vejam este ciclo. Começamos com experiências humanas: cada clique, busca, curtida, comentário. Esses dados são então coletados sistematicamente pelas plataformas, que capturam não apenas o que fazemos,
mas também nossos padrões de comportamento, desejos e até estados emocionais. Em seguida, vem a análise algorítmica. Sistemas sofisticados processam esses dados para gerar conhecimento sobre nossos padrões comportamentais. Finalmente, esse conhecimento é monetizado, transformado em valor econômico e poder de mercado. O resultado é que nossas experiências mais pessoais e íntimas se tornam a base para a criação de valor econômico controlado por outros. É literalmente uma extração. Nossa vida social e emocional é minerada como se fosse um recurso natural. Esta citação encapsula uma crítica fundamental ao discurso tecnológico dominante. Os dados não estão dados, os dados precisam ser produzidos. Frequentemente ouvimos falar de dados como se fossem encontrados naturalmente, como se simplesmente existissem esperando para serem coletados. Mas isso é uma ilusão. Cada dado é o resultado de um processo intencional de coleta, organização, filtragem e interpretação. Quando você interage com uma plataforma, você não está apenas gerando dados passivamente. Você está participando de um processo ativo de produção de dados que é cuidadosamente projetado para maximizar a extração de informações valiosas. Cada interface, cada botão, cada notificação é projetada para estimular tipos específicos de interação que produzem os dados mais valiosos para a plataforma. É um processo de produção invisível, mas extremamente sofisticado. Isso nos leva ao conceito provocativo de colonialismo de dados, uma analogia poderosa com as práticas coloniais históricas. Assim como os colonizadores europeus extraíam recursos naturais de territórios colonizados sem compensação adequada, as grandes corporações tecnológicas extraem informações geradas por bilhões de usuários sem controle ou compensação significativa por parte dos produtores desses dados. A analogia é particularmente precisa em três aspectos. Primeiro, há uma assimetria de poder fundamental entre quem extrai e quem produz. Segundo, os recursos, dados, são tratados como virtualmente ilimitados e livres. Terceiro, os benefícios são concentrados nas metrópoles, grandes corporações, enquanto os territórios, usuários, recebem pouco ou nenhum retorno direto. É importante notar que essa dinâmica é especialmente pronunciada em países em desenvolvimento, onde as proteções legais são menores e a supervisão regulatória é limitada. Vamos ver exemplos concretos de como esse colonialismo de dados opera na prática. Dados de saúde. Aplicativos de fitness e wearables coletam informações biométricas extremamente sensíveis: frequência cardíaca, padrões de sono, ciclos menstruais, dados genéticos. Essas informações são usadas para desenvolver produtos, vender seguros ou influenciar políticas de saúde, mas os usuários raramente têm controle real sobre como esses dados são utilizados. Países em desenvolvimento. Plataformas globais frequentemente operam com menos supervisão em países com menor capacidade regulatória, coletando dados massivos de populações vulneráveis sem benefício direto para essas comunidades. Conteúdo gerado pelo usuário. Todas as fotos, vídeos, posts e comentários que criamos nas redes sociais se tornam propriedade das plataformas. Elas controlam a distribuição, monetização e uso desse conteúdo, sem repartição equitativa do valor gerado com quem realmente o criou. Agora, precisamos questionar algumas das promessas fundamentais da era do Big Data, que frequentemente mascaram seus problemas mais sérios. A primeira promessa problemática é a neutralidade ilusória, a ideia de que simplesmente agregar grandes quantidades de dados nos dá objetividade e neutralidade. Isso ignora completamente que os próprios dados são produzidos dentro de contextos específicos e que os algoritmos que os processam carregam os vieses de quem os programa. Segundo, temos a confusão entre correlação e causalidade. Só porque dois fenômenos aparecem juntos nos dados, não significa que um causa o outro. Mas algoritmos frequentemente fazem predições baseadas apenas em correlações,
sem entender as causas subjacentes. Finalmente, há uma simplificação excessiva da experiência humana. Tentamos reduzir a complexidade das emoções, contextos sociais e nuances culturais a dados quantitativos. Isso pode levar a decisões automatizadas que ignoram aspectos fundamentais da condição humana. Mudando nosso foco, vamos examinar como chegamos à economia da atenção. Esta transformação começou nos anos 70 e representa uma mudança fundamental na sociedade. Antes, vivíamos em um mundo de escassez de informação. O desafio era encontrar informações relevantes, havia poucas fontes, acesso limitado e o conhecimento era geograficamente restrito. Agora, vivemos em um mundo de excesso de informação. O desafio mudou completamente. Não conseguimos mais processar o volume avassalador de dados disponíveis. Temos acesso a mais informação em um dia do que nossos ancestrais tinham em anos. Nesse novo contexto, a atenção humana, nossa capacidade limitada de focar e processar informação, tornou-se o recurso verdadeiramente escasso e valioso. As plataformas entenderam isso e estruturaram toda a sua operação em torno da captura e monetização dessa atenção. Vejam este diagrama que ilustra como a atenção se tornou o núcleo central da economia de plataformas. Tudo começa com a atenção do usuário, o recurso central que todas as plataformas disputam ferozmente. Para capturar essa atenção, elas investem massivamente em engajamento contínuo, técnicas para maximizar o tempo que passamos em suas plataformas. Esse engajamento prolongado permite a coleta de dados em escala massiva. Quanto mais tempo passamos engajados, mais dados produzimos sobre nossos comportamentos, preferências e padrões de vida. Finalmente, esses dados são transformados em monetização através de publicidade direcionada e outros modelos de negócio que convertem nossa atenção em valor econômico. É um ciclo autorreforçante. Mais atenção gera mais dados, que permitem melhor direcionamento, que gera mais receita, que permite investimento em técnicas ainda mais sofisticadas de captura de atenção. As plataformas desenvolveram um arsenal sofisticado de técnicas para capturar nossa atenção. Design persuasivo envolve interfaces projetadas especificamente para maximizar engajamento. Cores, formas, posicionamento de botões, tudo é testado e otimizado para nos manter clicando e scrollando. Algoritmos de recomendação analisam nosso comportamento passado para sugerir conteúdo que tem alta probabilidade de nos manter na plataforma. Eles ficam cada vez mais precisos em prever o que vai nos prender. Notificações e alertas funcionam como interrupções constantes, trazendo nossa atenção de volta para a plataforma, mesmo quando estamos fazendo outras atividades. Recompensas variáveis são talvez a técnica mais poderosa. Estímulos imprevisíveis que criam padrões de dependência psicológica similares aos jogos de azar. Nunca sabemos quando vamos receber um like, comentário ou conteúdo especialmente interessante. Então, continuamos checando compulsivamente. Essas técnicas e sistemas não operam no vácuo. Eles têm impactos profundos e frequentemente preocupantes na sociedade. Polarização. Algoritmos que priorizam engajamento descobriram que conteúdo polarizador, que gera emoções fortes, mantém as pessoas mais tempo na plataforma. Isso amplifica divisões sociais e fragmenta o debate público. Dependência digital. As técnicas de design persuasivo podem levar a padrões de uso compulsivo. Muitas pessoas relatam sentir ansiedade quando não podem acessar suas plataformas, sintomas similares a outras formas de dependência. Erosão da privacidade. A coleta massiva de dados compromete não apenas nossa privacidade individual, mas também nossa capacidade coletiva de ter espaços privados para desenvolvimento pessoal e social. Desigualdade digital. A concentração de poder nas plataformas pode amplificar desigualdades existentes, criando novas formas de exclusão baseadas no acesso e na literacia digital. Este diagrama resume o ciclo completo que discutimos: como as plataformas transformam experiências humanas em valor econômico e poder,
Começamos com experiências digitais, nossa vida online cotidiana. Essas experiências geram interações com plataformas, cada clique, scroll, tempo de permanência. As plataformas então fazem coleta de dados sistemática dessas interações. Os dados passam por análise algorítmica sofisticada para identificar padrões e fazer predições. Finalmente, isso resulta na produção de conhecimento que pode ser monetizado e usado para exercer poder. É importante notar que este é um ciclo. O conhecimento produzido é usado para refinar as experiências digitais, tornando a captura de dados ainda mais eficiente. É um sistema que se aperfeiçoa continuamente. Vamos consolidar os principais conceitos que exploramos hoje. Primeiro, o capitalismo de plataforma representa uma nova fase econômica fundamentalmente baseada na coleta e monetização de dados. O sequestro do futuro mostra como isso vai além da simples predição. As plataformas ativamente moldam nossas opções futuras através da modulação algorítmica. Segundo, a plataformização da internet reconfigurou completamente nossa experiência online, resultando na mercantilização do comportamento humano e criando concentrações de poder sem precedentes que operam simultaneamente nas esferas econômica, de conhecimento, governança e influência social. Terceiro, a epistemologia extrativa descreve como nossas experiências mais íntimas são sistematicamente extraídas e convertidas em valor econômico. Isso se manifesta claramente no colonialismo de dados e expõe as promessas problemáticas da era do Big Data. Finalmente, a economia da atenção estabelece nossa atenção como o recurso estratégico fundamental desta nova era, onde a capacidade de capturar e manter o engajamento do usuário determina o sucesso das plataformas.